13 até o verso 17. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles lhe trouxeram uma moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Quero, nesta manhã, falar com os irmãos a respeito dessa passagem, mas também quero trazer assim a nossa lembrança o seguinte: a motivação que vai no coração de uma pessoa é algo que revela de fato quais são as suas intenções, quem ela é. É importante e interessante nós olharmos aqui que fariseus e herodianos, duas seitas de judaísmo, elas se unem com um único propósito: tentar surpreender Jesus de uma forma negativa em alguma questão para ter o que acusar. Será que é diferente hoje também em nossos dias? Será que nós vivemos tempos diferentes? Nós estamos vivendo uma pandemia, nós não sabemos na verdade até onde isso vai, nós não conhecemos todas as implicações dessa pandemia. Na verdade, nós não sabemos quais são as razões até mesmo para isso, não? Mas o fato é que nós estamos vivendo uma pandemia. E nós, às vezes, somos confrontados com situações ou questões assim: mas aí, vamos desobedecer ao governo ou não? Recentemente me fizeram essa pergunta, eu disse: eu não vejo problema nenhum para a gente acatar a decisão enquanto for problema relacionado à nossa saúde. É um meio de nós evitarmos a contágio, a propagação. Não é a nossa fé que está sendo questionada, não é a nossa fé que estão tentando tirar de nós. Nós não estamos sofrendo uma perseguição religiosa, pelo menos no que eu vejo ainda. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando os fariseus e herodianos se aproximam de Jesus, a intenção deles é muito clara: vamos pegar Jesus em alguma palavra contraditória e nós vamos ter do que acusá-lo realmente perante o governo civil e perante as autoridades religiosas do nosso país. E nós, como que ficamos hoje? Nós sabemos bem o que é pagar imposto, não é mesmo? E como nós sabemos o que é pagar imposto? Devemos pagar impostos realmente ou não? Deixe de pagar e você verá o que acontece. Mas não é a nossa fé que está sendo questionada, não é a nossa fé que está sendo provocada ainda. Quando Jesus ele tem esse diálogo com essas autoridades religiosas, é muito interessante nós notarmos que Jesus havia contado uma parábola dos lavradores maus. E no final é dito assim: os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam uma forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola. Todavia, tinham medo do povo. A parábola dos lavradores maus
anunciar a palavra do Senhor. E as pessoas matavam um, espancavam o outro, mandavam de volta outro para o Senhor. E Deus mandou o seu filho. O dono da vinha mandou o seu filho. E a esses mataram também. Então Jesus ele conta a parábola para mostrar que as autoridades elas se opõem à palavra de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Mas o curioso é que essas autoridades religiosas elas compreenderam que Jesus estava falando contra elas. E é interessante nós pararmos também para refletir: inimigos são inimigos. Mas nesse caso aqui, os inimigos se uniram. Os fariseus e os herodianos, dois grupos distintos, grupos que não se coadunavam com a política deles e entre eles, mas nesse momento se uniram para tentar ao Senhor Jesus. Eles procuravam de alguma forma prender, na verdade, Jesus em algum laço. Quando se avigiaram, eles mandaram espiões que se fingiam justos para apanhar Jesus em alguma coisa que ele dissesse, de forma que o pudessem entregar ao poder e à autoridade do governador. Jesus, ele sofreu muitas pressões durante o seu ministério terreno. E as pessoas que se aproximam de Jesus, naquela ocasião, se aproximavam de Jesus, inclusive chamavam de mestre. Era uma forma elogiosa, mas com más intenções. Queriam, de uma certa forma, levantar o que nós poderíamos dizer assim, levantar o ego do Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo procurar uma forma de enredá-lo em alguma contradição. Todavia, eles ficam presos, porque eles reconhecem o seguinte: porque não te prendes à aparência dos homens. Eles sabem que Jesus não se deixava impressionar pela aparência das pessoas. E Jesus conhece as intenções, Jesus conhece as motivações das pessoas. A palavra que é usada para caminho no texto de Lucas, nós lemos assim: esses se aproximaram dele e disseram: mestres, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar impostos a César ou não? A palavra que eles usam aqui para caminho implica na maneira de viver, na maneira de expressar a fé, na conduta, no comportamento. E eles estavam realmente reconhecendo: o Senhor é íntegro, o Senhor ensina e vive de acordo com aquilo que o Senhor ensina. O Senhor prega a verdade, mas o Senhor crê nessa verdade. É interessante que eles reconhecem a integridade de Jesus, eles reconhecem que Jesus ensinava de fato a verdade, mas eles não estavam preocupados com isso. Eles queriam, na verdade, era uma oportunidade para atrair ao Senhor Jesus. E Jesus, respondendo a eles, diz algo interessante. Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. É interessante nós olharmos a maneira como Jesus se dirige e fala: vocês são hipócritas, vocês não são verdadeiros, vocês agem com intenções apenas provocativas. Vocês não são o que vocês dizem ser. Eles chamaram Jesus de íntegro porque não puderam contestar a integridade de Jesus. Mas Jesus os chama de hipócritas e eles ficam quietos. É como que se eles estivessem admitindo
realmente nós somos pessoas falsas. Nesse diálogo há algumas coisas que chamam muito a nossa atenção, porque a palavra hipocrisia aqui, ela traz esse sentido. É uma espécie de uma representação teatral. As pessoas estavam apenas ali representando, fingindo alguma coisa. Porque o propósito deles, na verdade, é que pegassem Jesus em alguma contradição. A união dos fariseus e dos herodianos chama a nossa atenção para isso. É a mesma coisa que nós podemos presenciar na história da humanidade hoje. Nesses momentos que nós estamos vivendo, eu quero só fazer aqui uma colocação a respeito disso. Nós temos vários partidos políticos no nosso país, muitos, eu acho que nós nem sabemos quantos partidos de fato temos. E são partidos que têm diretrizes diferenciadas, porque senão não justificaria tantos partidos. E em vez de cada um lutar pela sua plataforma, na verdade se unem e fazem inclusão. Porque querem chegar a algum lugar, querem chegar em algum patamar. O que eu quero dizer com isso é que, na hora de atacar alguém, os inimigos se unem, se entrelaçam, porque eles estão trabalhando com um objetivo comum para eles. Não quer dizer que seja correto, seja certo. Herodianos e fariseus estavam nesse momento juntos, porque queriam apenas levar Jesus a alguma contradição. Mas eles não se coadunavam na vida religiosa deles em hipótese alguma. Quando é para praticar o errado, o pecado e o mal, os inimigos estão, na verdade, unidos. É certo pagar tributo ou não? O termo tributo refere-se ao imposto pago ao imperador, baseado num censo semelhante ao que fora feito em 6 a 6 anos da época. Tal censo causou uma revolta popular sob a liderança de Judas Galileu, que viu nessa iniciativa e na taxação que dela adviria não apenas uma afronta à lealdade devida somente a Deus, mas um sinal da escravidão de Israel a Roma. Conquanto Judas fosse executado, a questão sobreviveu e afinal irrompeu na revolta judaica de 66 a 70. Eu fiz questão de ver esse ponto a respeito do tributo, porque hoje nós ouvimos falar tantas coisas a respeito, vão fazer assim, vão fazer isso, nós vamos ter um sistema único, nós vamos fazer aquilo, vamos fazer daquele outro jeito, mas não há nada novidade. Esse tributo aqui já foi uma forma de fazer isso de acordo com a época, de acordo com os costumes da época. Então, para nós não pode ser novidade. É claro que a forma como é feita é diferente, mas os propósitos são os mesmos, os objetivos são os mesmos. Trabalhar contra o reino de Deus e contra Deus. E a forma de taxação era que cada homem da Judéia deveria ser tributado. E esse tributo ele deveria ser entregue diretamente ao imperador romano. A questão que judeus levantam, no certo sentido, é até curiosa, porque se eles pagassem o tributo ao imperador, eles estavam reconhecendo que Deus não é o único Deus. Mas é importante nós lembrarmos que não era essa a questão. Não era esse o ponto, se Deus é Deus ou se há outros deuses. Mas é a questão de um compromisso de um cidadão com o seu país. A moeda usada para o pagamento do imposto trazia a imagem do imperador, que atribuía divindade a si mesmo e reivindicava possuir a autoridade suprema, não apenas nos negócios políticos, como também no campo espiritual. Essa era a razão por que os judeus não queriam pagar impostos ao governo romano, porque havia uma origem, uma imagem do imperador romano. E
E é como se eles estivessem dizendo: nós somos obrigados a cultuar o governo imperador. Quando João escreve o Apocalipse, ele escreve a uma igreja, ele fala que aquela igreja, não me lembro bem da igreja agora, ela realmente portou-se de uma forma fiel, não adorando ao imperador. Havia lá no final do primeiro século um culto ao imperador. E os cristãos aos quais João escreveu, eles não cultuavam o imperador e eles foram elogiados por isso. O que estava escrito na moeda era o seguinte: Tibério César Augusto, filho do divino Augusto. E do outro lado, sumo sacerdote. O que isso estava dizendo é que o imperador, ele queria receber toda a honra, toda a glória, embora fosse humano. O que um judeu, na verdade, não faria. É por isso, e também por estar a nação sob o Império Romano, é que esse imposto indignava aos judeus. Por isso que os publicanos, que eram judeus que cobravam impostos para o governo romano, não eram bem aceitos pelos seus próprios compatriotas. Mateus, Zaqueu, são exemplos vistos para nós. Todavia, nós não podemos nos esquecer que o que está em pauta aqui não é tanto a questão de lealdade a Deus, mas é a questão do papel do cidadão em relação ao país em que ele está. Eu quero abordar com os irmãos que o grande problema é esse que o Senhor Jesus levanta. Por que vocês estão convocados? Por a prova é testar. Por a prova é levantar questionamentos a respeito de quem fala e do que fala. E eles estavam questionando ao Senhor Jesus. A situação para Jesus não era muito simples, porque se ele dissesse que pagar com imposto não era lícito, os herodianos poderiam acusá-lo de conduzir o povo à revolta e insubmissão ao governo romano. Assim, a nação poderia correr sério perigo. Os herodianos, eles faziam parte de um grupo político, mais político que religioso. E se Jesus dissesse: nós não devemos pagar imposto, os herodianos iriam acusá-lo, mas então você está se manifestando contra o Império Romano. E eles entregariam Jesus às autoridades. Por outro lado, se Jesus dissesse que pagar com imposto é lícito, os fariseus poderiam acusá-lo de comprometimento religioso, de ser hipócrita, embora fosse imparcial nos seus ensinos, especialmente na presente circunstância. Ele ensinava uma coisa e fazia outra. Por isso é que Jesus levantou a pergunta: por que vocês estão me provando? Porque se eu for favorável a um ponto, vocês vão me acusar de outro. Se eu for favorável a outro ponto, vocês vão me acusar deste ponto. E é por isso que a resposta do Senhor Jesus, ela é simplesmente interessante. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A ideia de lícito pagar imposto, ela tem essa ideia, é de acordo com a lei de Deus e é a base da vida corporativa do Israel. Então a questão para o Senhor Jesus é simples. Há coisas que nós devemos para o governo humano, mas há coisas que são exclusivas de Deus. Há coisas que nós devemos realmente compreender e acatar porque fazem parte do governo humano. Mas há coisas que são exclusivas a Deus, unicamente a Deus. E é nesse sentido que nós precisamos compreender, entender, o que significa viver neste mundo como cidadão de Deus, mas ao mesmo tempo nunca nos esquecermos que somos cidadãos do reino de Deus. Nós estamos aqui apenas
peregrinando, nós estamos apenas aqui de passagem, mas enquanto aqui estamos, nós temos as nossas responsabilidades para o nosso povo. Eu não estou aqui questionando se elas são justas ou não, se elas são erradas ou não. Não é este o momento para tratar. Mas o fato é que nós precisamos. Deixe, por exemplo, de pagar o seu imposto da sua residência, ou deixe de pagar algum tributo. Nós sofremos as sanções imediatamente. Se alguém não puder votar hoje, ou justifique o voto, ou paga uma multa. Mas deixe de pagar a multa. Deixe de justificar o seu voto e você verá as consequências. Há certas coisas que realmente nós devemos praticar, porque fazendo assim nós estaremos honrando ao nosso Deus e honrando ao nosso Criador. A Bíblia ensina em várias passagens que nós precisamos estar sujeitos às autoridades. Todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores. É o próprio Deus que institui as autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo escrevendo numa época em que o Império Romano ele era poderoso. O Império Romano ainda não estava perseguindo a Igreja de Cristo Jesus, mas era um império que era pagão, idólatra. E Paulo está dizendo que nós precisamos aprender a nos sujeitar às autoridades. E eu acho interessante o argumento de Paulo, porque não há autoridade que não venha de Deus. Mesmo quando nós elegemos alguém com quem nós não concordamos, na verdade, a decisão final ela vem de Deus. E Deus tem um propósito para isso. Deus tem razões para fazer isso. Talvez no começo nós nem mesmo venhamos a entender. Eu quero ilustrar isso da seguinte maneira. Enquanto Salomão era vivo, o reino de Israel era unido. Era uma nação só. Mas quando Roboão toma o governo, ele ouve, primeiramente, aqueles sábios, aqueles conselheiros de Salomão, e quando Jeroboão vai até ele e fala, diminua os impostos e nós te serviremos. Os conselheiros de Salomão disseram a ele, faça isso, você terá o povo na mão. Mas Jeroboão, ele ouve também aqueles jovens com os quais ele cresceu, e ele diz, nada de fazer isso, estou parafraseando, não faça isso, não. Mostra para eles que o seu dedinho é maior e mais pesado que o seu dedo maior. Se o meu pai impôs esses tributos, eu vou colocar sobre vocês mais ainda. E a nação de Israel se dividiu em dois reinos, norte e sul. Nós poderíamos perguntar, mas qual a razão de Deus fazer isso? Deus tem suas propósitos. Deus tem suas razões desde toda a eternidade. E quando nós vemos a história do reino do norte e do reino do sul, nós compreendemos um pouco daquilo que Deus realmente está fazendo. Da história que está sendo escrita pela graça de Deus e pelo poder de Deus. Eu digo aos irmãos que, nesse sentido, nenhuma autoridade pode fazer qualquer coisa que Deus não permite. Mesmo quando ela pratica o mal, ela está fazendo algo com o conhecimento. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando Pedro pega o seu primeiro sermão no Pentecostes, ele diz aos seus ouvintes, vocês intentaram o mal contra Jesus, vocês o mataram, vocês o crucificaram, mas nada do que vocês fizeram foi contra os propósitos de Deus. Aqueles homens agiram de maneira pessoal. Eles fizeram realmente aquilo que eles queriam fazer, mas eles estavam fazendo algo que era segundo a vontade de Deus. Há uma lição maravilhosa para nós. Aqueles que são de Deus lutam para
Mas ainda nós temos uma outra coisa interessante. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trarão condenação sobre si mesmos. Rebelar-se contra uma autoridade é, na verdade, rebelar-se contra Deus. Devemos pagar tributos, impostos? Sim. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão ao serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Agora, vamos lembrar, quando a Bíblia diz que nós devemos acatar as autoridades, ela nunca se refere na vida espiritual no temor a Deus. São questões sociais e até mesmo políticas. Porque, por outro lado, a palavra de Deus nos ensina a confrontar as autoridades quando a nossa fé está sendo colocada em jogo. Talvez aqui seja um grande problema para nós entendermos realmente o cenário político, não apenas nacional, mas mundial. Quando a nossa fé estiver sendo questionada em jogo, nós não podemos negar a nossa fé. O apóstolo Pedro diz assim, Jesus disse aos seus acusadores: venha a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Então, quando nós somos chamados a desobedecer às autoridades, se você for proibido de pregar o Evangelho, o que você vai fazer? Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos ser justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro estava sendo proibido, os apóstolos estavam sendo proibidos de pregar o Evangelho. E Pedro e João, representando os apóstolos, eles questionam as autoridades religiosas. Julguem vocês, nós vamos deixar de pregar o Evangelho? O Senhor Jesus nos chamou para isso, Ele nos comissionou para isso, então nós não vamos obedecer à tua palavra. Uma das coisas mais interessantes quando uma igreja é perseguida, ou quando uma nação persegue a igreja de Cristo, é que ela cresce mais. Eu não estou dizendo aqui que nós precisamos sofrer uma perseguição para crescer. Nós podemos crescer sem perseguição, mas o problema é que nós nos intimidamos, o problema é que nós nos acovardamos, o problema é que nós recuamos quando a nossa fé está sendo questionada, quando a nossa fé está sendo colocada realmente à prova. Nós somos chamados a pregar o Evangelho, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, mas somos chamados também a obedecer a Deus. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. Ele disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos torna culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Sempre quando eu falo de obediência a Deus, eu tenho em minha mente os três amigos de Daniel, quando eles foram chamados pelo rei Nabucodonosor. A audiência ali era formada por autoridades políticas, pessoas que não tinham a menor dúvida em dobrar os seus joelhos àquela enorme estátua de ouro. Mas aqueles três jovens, não. E quando Nabucodonosor toma conhecimento, ele fica furioso, ele manda chamar os três jovens, questiona os três jovens. E no capítulo 3, no verso 15 do profeta Daniel, o verso termina da seguinte maneira: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Nabucodonosor faz essa pergunta àqueles jovens, e
sob o domínio da Babilônia. E Israel também estava. Os outros deuses, os egípcios, os assírios, não puderam fazer nada. E aparentemente, nem mesmo o Deus de Israel fez nada, porque Israel estava no exílio babilônico. Então, quando Nabucodonosor pergunta em que Deus poderá livrá-los das minhas mãos, ele está dizendo: eu venci todos os deuses, eu subjuguei todos os deuses. A resposta dos jovens ela é interessante para nós. Oh Deus, sabe de uma coisa: se Deus quer que morramos, não somente morreremos, mas dobrar os nossos joelhos e adorar a tua estátua, não. Humanamente falando, eu acredito que aqueles jovens ali esperavam a morte. Eles não sabiam o que poderia acontecer, não esperavam que aconteceria o que de fato aconteceu. Mas Deus nos ensina lições maravilhosas, porque, embora nós falemos dos seus jovens, a questão ali é outra: Deus existe ou não? Deus é Deus ou não é Deus? Deus intervém na história ou não intervém na história? Nabucodonosor estava falando aos jovens e ao mundo: eu sou poderoso, eu venci reis, venci reinos, venci deuses. E é por isso que ele pergunta: e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Nós conhecemos o final da história. Como é que Nabucodonosor e seus conselheiros ficam todos assustados, porque eles veem 4 pessoas andando no meio da fornalha, como se nada acontecesse. Aqueles 3 jovens foram lançados dentro da fornalha, todos amarrados, não podiam sair de jeito nenhum. Mas eles estavam andando ali juntamente com um outro personagem, provavelmente o Senhor Jesus Cristo. Então Nabucodonosor, assustado, manda chamar. E aquelas pessoas que estavam ali ávidas por um momento de fraqueza desses jovens, são obrigadas a testemunhar que nem o mesmo cheiro de fumaça eles tinham. A cena muda, porque Deus estava dizendo a Nabucodonosor: há um único e verdadeiro Deus. E esse Deus foi ninguém no mundo, trouxe o mundo à existência pelo poder da minha palavra. Quando Deus fala com o profeta Jeremias, e Deus ordena para que ele escrevesse uma carta aos exilados da Babilônia, Deus diz assim a Jeremias: eu sei que planos eu tenho para vocês. Mas se você ler o contexto, é interessante. O plano de Deus naquele momento para o povo era o exílio. O exílio babilônico. Que plano é esse? Porque normalmente os planos que nós fazemos, nós sempre queremos vitórias, prosperidade. Você não faz um planejamento para ser derrotado. Mas Deus diz ao profeta Jeremias: eu sei que planos eu tenho para o meu povo. E o exílio fazia parte. E lá no exílio os jovens dão testemunho esse para outro lado. Quando eu falo de Nabucodonosor, eu sempre penso assim: Nabucodonosor não era apenas um imperador. Ele era o imperador. Era o nosso mundo, né? E depois Nabucodonosor chama os 6 jovens e reconhece que Deus existe. E só há um mundo de Deus. Aquele homem arrogante, aquele homem cheio de si, agora está quebrantado diante do testemunho daqueles homens. Quando Deus nos chama para obedecer, nós somos chamados para obedecer, não para abrir espaços, não para ceder princípios ou para quebrar princípios. A igreja, às vezes, ela perde muito tempo questionando problemas relacionados a costumes. Costumes vêm, costumes vão. Mas princípios, amados,
Por isso que Pedro disse às autoridades: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Se você ver a galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11 é extraordinário. Homens que desafiaram o mundo, homens que confrontaram o mundo. Mas há uma nota no verso 38 que é interessante: homens dos quais o mundo não era digno, porque foram homens que obedeceram, homens que simplesmente dedicaram suas vidas a Deus. Dei o exemplo dos 3 jovens, mas eu quero dar um outro exemplo. A mãe de Moisés era um exemplo extraordinário. Quando é que nós podemos desobedecer a autoridade? Quando a vida de alguém está em jogo também. O aborto hoje, lamentavelmente, é aceito com muita naturalidade. O assassinato faz parte do dia a dia e não assusta mais o dia, mas aquela mãe se recusou a obedecer ao rei. Aquela mãe desafiou a autoridade do rei, do faraó. E nós conhecemos a história. Onde Deus colocou Moisés? Dentro da casa do imperador. Ele foi criado com todas as regalias, porque a sua mãe não obedeceu à ordem do rei. Mas quando o autor aos Hebreus fala de Moisés, ele fala assim, que Moisés preferiu renunciar tudo que o Egito oferecia para pastorear o povo que Deus havia confiado, suportar provocações, mas ele fez isso porque Deus o escolheu. Por isso, é muito importante para nós pensar nisso. Quando a nossa fé estiver em jogo, a nossa obediência à palavra de Deus estiver em jogo, nós não podemos abrir mão. Se corrermos, o que vai acontecer? Fechamos os olhos aqui e abrimos para ele. Não é isso que nós realmente queremos? Não é isso que nós esperamos? Eu não estou dizendo, vamos provocar a nossa morte. Não. Mas se a nossa vida estiver em jogo por causa da nossa fé, a morte é um prêmio para todo aquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Quando Jesus disse aos fariseus e aos herodianos: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, aqueles homens se admiravam de Jesus. Eles não puderam ali enredar Jesus absolutamente tudo. Jesus não contemplou nem herodianos, nem fariseus, mas ele contemplou a Deus. Ele deu o seu testemunho verdadeiro. Jesus não trabalha com negativos, ele trabalha com absolutos. Ou você obedece ou não obedece a Deus. Ou você ama ou não ama a Deus. Não existe meio termo. Não existe relativo. Ou nós amamos a Deus, obedecemos a Deus, ou nós não amamos e nós não obedecemos a Deus. É uma questão simples, mas é uma questão que revela tudo o que vai no nosso coração. É claro, você tem dado a César o que é de César. E nós estamos numa situação tão terrível, certamente você já recebeu cobranças falsas, boletos falsos. Certamente você já teve problemas com o seu cartão de débito, e a mentira que vem, a maldade, ela cresce. Mas mesmo assim, e apesar de toda a impiedade reinante, nós nunca podemos esquecer que temos compromissos com o governo do Pai.
nós nunca, jamais vamos deixar de